Vamos lá então, iniciando aqui o nosso estudo de hoje. Nós estamos no livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico. Esse é o nosso segundo encontro do capítulo número 14, Proteção. Após André Luiz acompanhar a ligação do nosso personagem Segismundo à sua mãe, Raquel, veio então o trabalho complementar, que é exatamente o acompanhamento da formação fetal e também da própria ligação do espírito com o corpo que começa a se desenvolver. André Luiz trouxe para nós aqui algumas passagens interessantes. Primeiro, que André Luiz ficou surpreso da complexidade desse acompanhamento, que a princípio parecia que todo o trabalho já havia sido realizado quando houve a ligação do filho com a mãe, do espírito com outro espírito, E aí então ele perguntou se não seria importante esclarecer os encarnados sobre tudo aquilo que acontece, porque isso certamente despertaria em nós uma atenção muito maior. Evitaria, por exemplo, muitos comportamentos que nós temos como pais, aqueles que são pais, aquelas que são mães, modificaria o comportamento diante do esclarecimento sobre esse processo. Então, no caso, por exemplo, de abortos, no caso de condutas, no caso de falta de cuidados com o corpo, com a mente, com o espírito como um todo, durante esse momento, fazendo com que isso traga muitas dificuldades para o espírito reencarnante. E aí então, André Luiz compreendeu o trabalho dos amigos espirituais que, embora respeitassem o automatismo desse processo biológico, que vai acontecendo naturalmente, a multiplicação celular, existe uma diferença, conforme foi colocado para nós aqui pelo nosso instrutor, Apuleio, que existe uma diferença entre você ficar passivo mas você ficar atento, acompanhando aquilo que acontece. Então, essa passividade aparente não significa, como ele coloca para nós, ausência de cooperação. Isso da parte dos espíritos, como também da própria parte da mãe, que recebe o espírito e aí então faz a sua parte nesses cuidados. André Luiz, então, querendo passar isso para nós encarnados, Apuleio, então, comentou que se nós negligenciamos tudo aquilo que nós absorvemos em termos de formas mentais no nosso comportamento, no ambiente que nós frequentamos, como vai trazer para nós um tema tão complexo como esse? Então, primeiro, nós temos que ter um esclarecimento daquilo que é mais básico. Depois, mais um pouco para frente, foi colocado para nós aqui uma visita que Raquel e Segismundo então receberam. 3 amigos vieram ali atendê-los, vieram cumprimentá-los, saudá-los por aquilo que eles estavam vivenciando nessa experiência terrena. E aí então Apuleio recomendou que aguardassem pelo menos ali mais uns 21 dias até que tudo se estabilizasse biologicamente, e que esse contato poderia trazer algum prejuízo em termos de desequilíbrio emocional, até mesmo quando ele traz alegrias. Então, até mesmo a alegria, a felicidade, pode trazer ali algum abalo emocional. Por isso, então, foi recomendado que eles voltassem a partir desse 21º dia, quando então foi colocado para nós aqui, quando o embrião atingir a configuração básica. E aí então esses amigos podem ser visitados a qualquer hora. Então, esse grupo, compreendendo então a necessidade desse cuidado, se despediram, se despediu e retornaria então em outra oportunidade. A sós de novo, Apuleio esclareceu-me bondoso. Aqui agora a gente já entra no nosso estudo de hoje. O momento que atravessamos é delicado
e não podemos distrair a atenção. E noite a noite penetrei na Câmara de Trabalho Reencarnacionista, aprendendo e cooperando, para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria dos meus, manifesta em todas as coisas. Pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza. E aí então é colocado para nós aqui, depois da vesícula geminal, com a cooperação magnética dos construtores para cada célula, formaram-se os 3 folhetos blastodérmicos, aproveitando-se o molde que Raquel idealizara mentalmente para o futuro filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo de Segismundo em processo de nova reencarnação. Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram, em tudo, semelhante aos serviços que acompanharam na sessão de materialização de desencarnados. Tomava-se o concurso do interessado, valia-se da cooperação de Raquel, que no caso tomava a função de médium da vida. Mobilizavam-se amigos, utilizava-se de recursos magnéticos, requisitava-se o auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Segismundo, como se requeria na sessão o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. Aqui o que André Luiz traz para nós é uma comparação, um paralelo daquilo que ele observou naquela sessão de materialização que ele já nos descreveu em outra oportunidade. O símile era completo, apenas com a diferença de que nos trabalhos de materialização dos desencarnados gastavam-se algumas horas de preparação para o ressurgimento incompleto e transitório, ao passo que ali se gastariam 9 meses consecutivos para a reencarnação tangível da alma, em caráter mais ou menos longo e definitivo. Com o transcurso dos dias, formava-se o novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto blastodérmico inferior, obedecendo às disposições do molde vivo, enrolava-se apresentando os primórdios do tubo intestinal, ao passo que o folheto superior mostrava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos epidérmico e nervoso. O folheto médio, assumindo feição especialíssima, dava lugar às primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos e vasos diversos. O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies e revelando em seguida determinados movimentos de invaginação interna e externa, organizava aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas, vilosidades e glândulas. O tubo cutâneo começou o serviço de estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo em que o tubo nervoso dobrava-se paulatinamente sobre si mesmo, preparando a oficina encefálica. Enquanto isso ocorria, as substâncias do folheto médio transformavam-se de modo surpreendente. Essa imagem que André Luiz traz para nós, observando a multiplicação celular, hoje, felizmente para nós, nós temos os recursos tecnológicos que mostram, não apenas através de artes gráficas, mas também mostra em loco esse desenvolvimento. Nós temos então ali câmeras que são introduzidas no ventre da mulher e é feita a filmagem desses períodos. E aí, então nós encontramos com facilidade hoje no YouTube vídeos que mostram o desenvolvimento fetal desde esse início, inclusive mostrando, por exemplo, que o feto nesse estágio inicial de nós seres humanos tem uma semelhança muito grande com o feto de outros seres. Me lembro de um vídeo, de uma imagem que eu vi certa vez aqui fazendo uma pesquisa, que fazia uma comparação entre o embrião, ou aquele feto inicial, de um ser humano, de um cachorro, de um elefante e depois de uma vaca, não me recordo exatamente, de um pequeno bezerro que se formava, e mostrava uma semelhança muito grande entre eles.
exatamente por todos serem mamíferos. E aí serem também vertebrados, né, terem também ali cordados, né, então todos eles tendo ali uma mesma estrutura. E a partir de determinado momento eles começavam então a se diferenciar de acordo com a espécie de cada um, de acordo com o gênero de cada um, né? Então é muito interessante mostrar esse processo, e André Luiz então aqui, para quem leu esse livro na época, procurava então fantasiar, estimular a imaginação para tentar encontrar uma imagem semelhante, né? No nosso caso, nós temos isso hoje com os recursos da tecnologia. Dudu colocou muito legal, né, que o que ele conta no livro é o que vemos hoje ao vivo na internet, nos hospitais. Como sempre, muito atual o que vemos, né? Exatamente. Então é bem bacana a gente ver tudo isso. E diz ainda aqui André Luiz: e dia a dia eram para mim cada vez mais belas as lições que recebia, observando então por que disposições maravilhosas segmentavam-se o cordão axial em vértebras que abraçavam o tubo nervoso na parte superior e o tubo intestinal na zona inferior. O serviço dos construtores, aliado à dedicação de Herculano, revelava ensinamentos sempre novos. Não seria possível descrever as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo. Trabalhavam com zelo inexcedível, desenvolvendo vasto sistema que garantia das organizações celulares. Das organizações celulares. Por vezes, nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada, e observei que sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se através da câmara, incentivando-lhes a ação. O trabalho assumia características de verdadeira revelação divina. Para fixá-lo em particularidades, seria preciso esquecer a finalidade doutrinária de nossas singelas observações, resvalando para o campo da técnica propriamente dita, esforço descritivo, esse que tem sido objeto de longas considerações dos tratadistas do assunto e que devem servir ao investigador de puras informações de ordem material nos setores da inteligência. O que André Luiz coloca aqui é que trazer descrições mais específicas, mais detalhadas desse processo, acabaria fugindo do objetivo doutrinário dessa obra, que é mostrar para nós, o mundo espiritual, toda a movimentação e dinâmica que acontece por lá. Então, nesse caso, ele deixa isso a critério dos pesquisadores, dos investigadores, inclusive aqui da ordem material, que é o que nós temos hoje, as pesquisas dos embriologistas, dos geneticistas, obstetras, enfim, todos aqueles que acompanham esse processo. Aliás, não só esse, nós podemos colocar em vários outros. No caso, por exemplo, da gestação, nós podemos falar, por exemplo, sobre doenças que se desenvolvem a partir dessa visão espiritual, o que leva uma pessoa a desenvolver uma doença, uma desencarnação por causa dessa doença, tudo isso sendo visto do plano espiritual. A primeira célula da fecundação estava transformada num verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. Na parte anterior, o tubo intestinal dava origem ao esôfago, enquanto que o intestino, com suas disposições complexas, situava-se na região posterior. E, internamente, fizera-se nele perfeito serviço de pregueamento, salientando-se que na zona interior se formavam pregas e vilosidades, e na parte exterior se organizavam saliências que, por sua vez, pouco a pouco, se convertiam em glândulas diversas. Prosseguia, célere, a formação dos vários departamentos cerebrais, a preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, os vasos sanguíneos, os músculos e os ossos. No 20º dia de serviço, Apuleio mostrava-se muito satisfeito. Informou-me de que o trabalho básico estava pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se. Então a gente viu que esse acompanhamento que era realizado pelos espíritos era principalmente nessa fase inicial
da formação, porque qualquer tipo de interferência nesse momento comprometeria o desenvolvimento completo do feto. Então, por isso, aquele acompanhamento muito cuidadoso, muito atencioso dessa equipe, até esse período em que essa formação se daria por completa. A partir dali seria apenas uma multiplicação celular. Para a continuidade da tarefa, bastariam 2 deles, associados ao esforço contínuo de Herculano. Nesse dia, a futura forma física de Segismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Não faltavam para isso nem mesmo as reentrâncias branquiais que se revelavam no feto com exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação em curso e das reminiscências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marinhas. Ou seja, André Luiz observava que aquela impressão inicial que parecia um peixe, lembrava então aquela formação básica que nós, seres vivos, passamos naquela fase, como seres aquáticos. Astério, bom dia. Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel à visitação afetiva. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam o momento feliz. A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase ditosa. Apuleio e os companheiros, bem como Herculano, foram cumprimentados com alegria e emoção. Alguns amigos de Adelino haviam chegado, igualmente, no propósito de felicitá-lo e de prestar-lhe o concurso possível. Notei que Segismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também à organização fetal. À medida que Raquel se afastava, também ele poderia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Raquel asilava-o nos braços carinhosos, enquanto sorria ali conosco, fora do campo material mais denso. Reconheci que a trégua se verificava para todos, com exceção de Herculano, que não arredou da câmara, mantendo-se vigilante. Aqui, quando fala sobre esse afastamento de Segismundo do seu corpo físico, e ele então sendo acolhido nos braços carinhosos, nós imaginamos então, aqui não traz para nós essa descrição, mas Segismundo naquela condição já de redução perispiritual, então estando ali também numa vamos dizer assim, com uma imagem até um tanto deformada, porque além da redução, ainda havia ali os ajustes que o perispírito dele passava durante essa aproximação com o corpo em formação. Então ali nós não temos essa descrição detalhada, mas podemos imaginar qual era a sua aparência. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço, e enquanto os amigos de Adelino o conduziam a planos diferentes para certas informações que lhes eram necessárias, acompanhei o grupo que formava com Raquel e o filhinho uma assembleia de esperança e alegria. Muitas afeições reunidas conduziam-nos a ambos a extenso jardim da própria crosta, e no momento em que o sol anunciava de longe o seu reaparecimento no hemisfério, oramos em conjunto, louvando a bondade de Deus que nos enchera de bênçãos o caminho evolutivo. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores, com as emanações das plantas e das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Era belo comprovar-lhes o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura. Aprendia, extasiado, mais uma lição na esfera espiritual. Como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias à procura
de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que o filhinho bem-amado deve renascer. O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente, em vista dos hábitos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado com a assistência de nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, em cada noite pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filho recebiam os afetos de nosso plano. Quando fala aqui sobre esses sacrifícios orgânicos, fala exatamente sobre o trabalho que o organismo feminino realiza na alimentação do feto, no acolhimento, oferecendo ali todas as substâncias para o seu desenvolvimento, enfim, tudo aquilo, né, inclusive comportamental também, mudando a sua conduta, mais cuidado ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, né, são esses sacrifícios que são relatados aqui por André Luiz. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara a noite em que não vinham espíritos agradecidos a Segismundo velar pela harmonia de sua nova reencarnação, prestando à casa, aos pais e a ele os mais variados auxílios. Isso porque nós lembramos que lá no começo, quando começamos então a falar sobre esse processo de reencarnação, Segismundo então falava do trabalho que ele fazia no plano espiritual, um trabalho de caridade, ajudando muita gente, apesar dos débitos que ele trazia das suas existências anteriores, né? Lembrando mais uma vez que ele foi então o assassino de Adelino, que era companheiro de Raquel. Fez isso para poder ficar com aquela mulher que era o objeto do seu desejo. E aí então depois agora Adelino e Raquel vieram como pais para receber Segismundo. Então, apesar desse erro do passado, naquele período na erraticidade, nessa condição de erraticidade que Segismundo vivenciou, ele desenvolveu ali uma capacidade, né, de trabalho, desenvolvimento de valores, e foi conquistando muitos corações pelo tipo de auxílio que ele prestou. Então eram esses espíritos então que vinham, como foi colocado para nós, agradecidos a Segismundo, velar pela harmonia de sua nova reencarnação. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade. Não obstante, continuar interessado no trabalho em processo, somente regressava à Câmara da Reencarnação de tempos em tempos, compelido por outro gênero de serviços junto de Alexandre. Então aqui ele fala um pouquinho sobre as atividades que ele continuava desenvolvendo, no seu trabalho, nos seus compromissos. Então começavam então a diminuir um pouco essa frequência com que ele comparecia lá junto de Raquel, observando aquele processo. Continua então o trabalho com Alexandre, que era de seu orientador. Mas na véspera do nascimento da nova forma física de Segismundo, lá compareci, em companhia do meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal no momento culminante. Então aqui nós tivemos 9 meses se passaram depois do início da gestação de Segismundo por Raquel. Bom dia, Gilda. Depois de prolongados esforços em que senti mais uma vez a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo renascia. Assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo, com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Então essa informação que é trazida para nós, de 7 anos, naquele período em que o espírito estabelece essa ligação a ligação definitiva com o corpo físico, então é trazida para nós aqui por André Luiz. Bom dia, André. Admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para a nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. Então aqui nesse capítulo número 14, proteção, que nós vimos agora então, vimos ali a conclusão desse acompanhamento que André Luiz fazia
da gestação de Segismundo. O nascimento então aconteceu, e aqui começava agora uma nova etapa na existência desse espírito, desses espíritos, né, porque nós falamos do grupo, o pai, a mãe e o filho. Capítulo número 15, fracasso. Verificando o meu aproveitamento no caso de Segismundo, Alexandre, sempre gentil, ao desperdício dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles asseverando: agradeço a você, Apuleio, quanto fez por André nesses últimos dias. Nosso companheiro não esquecerá o seu concurso amável. O diretor sorriu, disse-me palavra de encorajamento, e quando se dispunha a sair em definitivo, meu orientador lhe observou: nosso amigo, porém, necessita consolidar os ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu inicialmente aos nossos rogos para que Segismundo renascesse com a serenidade imprescindível. Viu de perto um coração maternal sensível e devotado e permaneceu em estudo numa câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Entretanto, seria justo observar-se algum processo diferente dos que existem por aí às centenas em que fomos defrontados por obstáculos de toda a espécie. Ficaria desse modo habilitado a conhecer a extensão e complexidade de nosso esforço em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. E fixando um gesto de carinho fraterno, interrogou-o: não terá você presentemente um caso dessa ordem, onde André possa recolher as lições precisas? Temos sim, esclareceu Apuleio atenciosamente. Temos o caso Volpini. E porque Alexandre ignorasse o processo a que se referia, continuou: logo depois de organizar as bases de Segismundo, ocupei-me de outros serviços da mesma natureza, e entre esses foi confiada à nossa vigilância a tarefa relativa ao irmão que mencionei, que é o Volpini. Creiam que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho. Entretanto, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Quer dizer, então, redarguiu meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa de nosso plano de ação? Isso mesmo, prosseguiu o interlocutor. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades e atualmente será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo parece. Debalde temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e se irmanou a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar os seus planos sombrios, separaram-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Aqui a gente aguarda um pouquinho. Bom dia, Elcimar. Aqui a gente faz uma pausa para nossas reflexões. Então, como foi colocado acima, até lá por Apuleio, no início do capítulo 14, ele comentava sobre todos os recursos que tinham à disposição para auxiliar o grupo que participava de um processo de reencarnação. Então, tudo aquilo que era possível fazer da parte dos espíritos em termos de influências, em termos de proteção fluídica, magnética, em termos de orientações que poderiam ser passadas, eles fazem. Mas essas orientações, essas ações, eram ações limitadas, porque a mãe poderia, por exemplo, os pais, os encarnados, poderiam tomar decisões, realizarem ali determinadas práticas, que infelizmente não havia possibilidade de mudar. Foi o caso que nós vimos aqui agora. A mãe, então,
desse nosso personagem, o nome dele mais uma vez, Volpini. Então, a mãe dele, então, além dos 2 abortos praticados anteriormente, e aí então nós já conversamos sobre o aborto, nós temos Luiz Sérgio, né, inclusive o filme que foi lançado agora, Deixe-me Viver, o mesmo título do livro, conta um pouco, né, dos trabalhos realizados no plano espiritual junto a espíritos que foram abortados, ou espíritos, né, que estão em vias de praticarem o abortamento, no caso mães, pais, profissionais da área de saúde. E aí então vimos, né, as dificuldades, todos os transtornos que são causados. Nesse caso então, quando se fala que essa mãe praticou 2 abortos, nós poderíamos então criar 2 janelas tentando entender um pouco da história de cada um deles. Por que ela tomou essa decisão? Quem eram os espíritos envolvidos na indução desse processo? O que aconteceu com o espírito que acabou sendo abortado? Os profissionais, quais foram os compromissos que eles assumiram durante esse processo? Nós vimos lá em Nosso Lar, quando André Luiz então participava da segurança de uma das passagens lá da colônia, aquela enfermeira que tinha sido aborteira, ou participava de abortos aqui como encarnadas, e ela chegou cheio de marcas no seu perispírito devido às ações que praticou, e ela então, consciencialmente, ela achava que tinha feito um trabalho justo ajudando as pessoas que pediam, sem reconhecer tudo aquilo que ela fez. Então, nesse caso, nós temos assim, para um único aborto, quantas histórias poderiam ser analisadas, né, à luz da doutrina espírita. E nesse caso ela praticou 2 abortos. E assim como uma única reencarnação não traz para nós um modelo definitivo, um modelo padrão, no geral nós podemos dizer que todos eles são semelhantes. Mas quando nós aprofundamos para analisar os detalhes, nós vemos a grande diferença que existe entre cada um deles, principalmente no que diz respeito à relação dos espíritos e à história que eles trazem. Com relação ao aborto, é a mesma coisa. Não é simplesmente dizer que foram 2 abortos. Foram 2 casos completamente diferentes, que infelizmente aqui nós não tivemos oportunidade de estudá-los, mas de qualquer forma nós tínhamos 2 histórias complicadas, 2 histórias que trouxeram 2 compromissos profundos e dolorosos para esses espíritos envolvidos, e ela estava então em via de praticar um 3º aborto. Então, quer dizer, cada ponto desse que a gente vai analisando, dá para a gente abrir ali longos parênteses para poder estudar detalhadamente cada um desses casos. Como se abríssemos uma janela paralela e estudássemos toda aquela questão e voltássemos depois para o nosso curso regular. Então aqui, 3º aborto em vias de ação, e aí então é colocado para nós. Essa mãe então agora, devido, né, aos prazeres que ela buscava na vida física e via na gestação, na gravidez, um obstáculo para aquilo que ela desejava, ela então se envolveu com espíritos do mesmo nível, do mesmo grau evolutivo no plano espiritual, que acabavam então induzindo-na a esse tipo de atitude. Nós tivemos, né, quando nós falamos sobre aborto, o documentário O Aborto dos Outros. Já falei para vocês sobre ele, mas aí só para chamar um detalhe daquilo que eu comentei com vocês, esse é um documentário brasileiro, nacional, feito por profissionais da área da saúde, que analisaram, se eu não me engano, 4 casos diferentes de aborto. Então era o caso de uma adolescente que foi estuprada, de uma mulher que teve um bebê que foi diagnosticado anencefalia, um outro caso que eu não me recordo, e um outro que chamou a atenção, e é esse que eu quero destacar, de uma mulher que havia praticado 3 ou 4 abortos porque ela não queria engravidar. Então ela tinha ali as suas relações nesse nível, não de promiscuidade, mas de busca de prazeres, de satisfação, e as gestações então vinham como consequência, e o aborto foi a opção dela. E aí na entrevista ela dizia assim: eu abortei porque eu não queria ter filho. E aí nós temos hoje na nossa sociedade esse debate, se o aborto pode ser legalizado, se não pode, coisa e tal. Então, quer dizer, essa visão material que nós temos hoje. E esse caso que nós vemos aqui é semelhante, né? Uma mulher que não queria ter filhos, porque buscava esses prazeres, e aí então, sem se dar conta das consequências gravíssimas
que acabava então assumindo a partir dessas escolhas. Então o caso Volpini que nós estamos estudando traz para nós esse cenário. Então, embora não possamos estudar a história dela, dessas ações que praticou, nós podemos então estimular um pouco a nossa imaginação e, através dos nossos estudos e das nossas pesquisas, entender um pouquinho como tudo isso se desenrolou na história desse espírito. Então, aqui para continuarmos, né, a infeliz, de onde eu parei, né? Inutilmente, então, temos oferecido socorro de que podemos dispor, ou seja, inutilmente, né, na verdade. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e se irmanou a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar os seus planos sombrios, separaram-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitarem o coração nas esferas das emoções baixas. Enquanto Alexandre o ouvia em silêncio, Apuleio continuou depois de longo intervalo. Volpini atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios, e se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma terceira falência. Se André puder vir conosco, dar-nos-á muito prazer. Alexandre, que me parecia muito circunspecto, naquele momento, dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou: nosso companheiro irá com vocês. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Aqui é bacana essa colocação dele, porque nos traz para uma realidade aqui na nossa vida, né? Quantas vezes nós temos visitas educativas feitas por profissionais da área de saúde, por estudantes, que vão, por exemplo, a um centro de reabilitação de dependentes químicos ouvir os depoimentos para evitar que eles se tornem dependentes químicos. Quantas vezes se ouvem ali alcoólatras, mulheres que praticaram aborto ou tiveram gestações não praticadas, não é o caso de uma doença, mas são atitudes que trazem, de certa forma, um desequilíbrio, algum tipo de sofrimento. Pessoas que vão, por exemplo, conversar com pacientes que estão desenvolvendo câncer de pulmão em virtude do tabagismo, e aí então as pessoas vão conversar com eles exatamente para terem consciência daquilo que estão fazendo, né, com a própria vida, sem terem a doença ainda. Então, esse tipo de colocação de Alexandre, ele é muito próximo daquilo que nós vivemos hoje. Muitas vezes, para preservarmos a nossa saúde, nós temos que reconhecer a doença, o mal que ela faz. Aí sim nós mudamos de ação. E não começarmos desde o início com um comportamento educativo, já educado, para fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. E não fazendo o bem para tentar fugir do mal. Porque nós ainda vivemos assim, né? Nessa compensação. Eu vejo a dor e tento fazer com que ela não aconteça. E não simplesmente agir certo por agir certo. E continuo. Para cultivar o bem é necessário não ignorar a existência do mal. Com efeito, à noitinha, chegávamos, Apuleio, 2 companheiros dele e eu, a uma residência confortável, de aparência distinta. O grande relógio de parede mostrava 20 horas menos 5 minutos. Seguindo o diretor, penetramos um aposento bem mobiliado, onde se encontravam 3 entidades desencarnadas, de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe relacionar aqui. A certa altura da palestra, porém, referiram-se ao caso da reencarnação de maneira franca. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem,
porque arte infernal vem resistindo o intruso. Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isso ocorre, disse outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Pois que vão para o inferno, exclamou o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Por que um filho intrujão nos nossos planos? É preciso combater até o fim. No entanto, considerou o terceiro, que até então se mantinha em silêncio, há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão para alijá-lo. Mas temos conseguido muito, tornou mais revoltado. Não creio que ele se possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria roubar-nos, talvez a boa companheira com que contamos agora. Todas as atenções dela convergiriam para ele, e o nosso prejuízo seria enorme. Mas se existem mãos de anjos trabalhando, temos mãos de demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes. Por que não vencer agora igualmente? Fazemos um parêntese aqui também, encaixando, tudo aquilo que nós temos estudado no Livro dos Espíritos, falando sobre as influências espirituais, sobre os processos obsessivos, sobre a manipulação que os encarnados acabam sofrendo nas mãos dos espíritos, que trazendo uma influência moral muito poderosa ou uma influência imoral muito poderosa, são capazes de conduzir a vida dos encarnados por caminhos bastante tortuosos, bastante dolorosos. Então, nesse caso, nós vemos aqui uma pequena descrição dos espíritos, então, acompanhando essa pessoa. O nome dela, mais uma vez, que eu vi aqui em cima, Cesarina, acompanhando Cesarina durante um tempo, já conseguindo, conseguindo alcançar o objetivo, que era fazer com que ela, então, não tivesse uma gestação, para continuar, então, desfrutando ali dos prazeres que eles acabavam vivenciando na companhia dela. E se o filho vier? Considerou um dos interlocutores. Certamente virá o esposo de regresso, lembrando que ela já havia se separado dele, Não poderemos conservá-la à distância por mais tempo, caso isso se verifique. Isso nunca, respondeu o adversário mais feroz com inflexão sinistra. Como era diferente aquela passagem interior, comparativamente à câmara de Raquel, onde levara a efeito tão formosas observações referentes à tarefa reencarnacionista. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas e não se via o movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. Está observando? Falou Apuleio gentil. Nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes devemos operar sobre verdadeiras tormentas de ódio, que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Esse caso é típico. Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições no plano espiritual, e perguntei, mas a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior àquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades. No entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. É aquela história que nós temos, Por mais amigos que nós tenhamos, dependendo do nosso comportamento, essas amizades vão naturalmente se afastando. Por não haver mais afinidade, por não haver mais compatibilidade de interesses, Então, com o plano espiritual, isso não é diferente, embora os espíritos tenham consciência de que isso traz um grande prejuízo para aquele que gera esse sentimento de antipatia. Me dá um ok na área de texto, pessoal, todo mundo quietinho aí, não sei se vocês estão me ouvindo tudo certo. Só para dar uma chacoalhadinha no teclado de vocês aí, que já está começando a criar teia de aranha, Pronto, melhor. Muito bem.
Continuando. Impressionado, considerei. Não terá ela, contudo, um pai ou mãe, nos círculos espirituais, que tome a si o sacrifício de defendê-la? Tem um pai que a estima com extremos de afeto, esclareceu o diretor. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira. E tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual, submeteram-no a tratamento para o ouvido temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Mais uma vez aqui então, um pai sendo conduzido no plano espiritual, e eles então provocam ali um esquecimento temporário para que ele não se envolva afetivamente, emocionalmente com a situação que vai acontecendo, principalmente pela rejeição da filha, para que ele possa se reequilibrar e depois então ser um colaborador útil, porque do contrário, dessa forma em que ele se encontrava, ele era muito mais um paciente do que ali um auxiliar. O assunto era novo para mim. Havia então recursos de aplicação do esquecimento no mundo das almas? Apuleio sorriu bondoso e falou: não tenha dúvida. Em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Então vem esse auxílio do plano espiritual. Astério colocou, li este livro há muitos anos. O autor utiliza-se de uma linguagem incomum para os dias de hoje, extremamente cheio de docilidades numa atmosfera fraterna. Parece até que se trata de um outro mundo muito distante de nossa realidade. Às vezes me indago, é possível vivermos em um mundo cujo tratamento diálogo seja assim tão harmonioso? Sem dúvida nenhuma. Porque o que nós vemos hoje, Astério, é uma comparação com aquilo que nós vemos nas manifestações mais instintivas, mais agressivas das pessoas, no contato que nós temos hoje, no caso de uma rede social, num círculo de amizades. Então as pessoas são muito passionais, principalmente num ambiente como esse que nós estamos vivendo. Agora, sem dúvida, quando nós temos ali um ambiente fraterno, em que as pessoas comungam do mesmo propósito, buscam a mesma harmonia, a mesma afetividade, a mesma afinidade, o tratamento é exatamente esse. E aqui, é claro, nós estamos falando de um ambiente espiritual com espíritos elevados. Mas nós temos outras obras, por exemplo, que descrevem para nós um ambiente bastante perturbador. Então, obviamente, aqui André Luiz traz para nós uma descrição cujo foco é exatamente a nossa instrução. Então eu contato sempre com espíritos já esclarecidos, com espíritos mais elevados, com grandes trabalhadores, mas nós podemos encontrar livros que falam de reuniões, de encontros com obsessores, em que é verdadeiro tormento aquele lugar. E aí, então, mesmo nesse caso, a própria Dona Ivone do Amaral Pereira já trouxe para nós ali algumas das tarefas que ela realizava nos trabalhos mediúnicos, em que ela colocava espíritos ali bastante perversos. E não era tão simples, tentava se aproximar dos espíritos, tentava convencê-los, e os espíritos endurecidos, resistentes. Então, nesse caso, nós temos, nesse livro em especial, essa linguagem e esse teor tão fraterno, tão tranquilo. Mas isso não é uma unanimidade no mundo espiritual, quando nós falamos de todas as esferas. Então, vemos aqui uma situação bastante dolorosa. E até mesmo, basta a gente lembrar, quando nós estudamos o livro O Céu e o Inferno, de Kardec, lá na segunda parte das entrevistas, nós tivemos ali espíritos
infelizes, uma das categorias, espíritos em condições medianas. Quando nós chegamos na parte dos espíritos endurecidos, em especial aquele endurecimento no egoísmo, no orgulho, nós vemos ali Kardec com muito tato, muito cuidado para lidar com aqueles espíritos. Lembra a rainha de Oude, que ele entrevistou, né? Então nós temos ali um espírito endurecido, rancoroso, orgulhoso, arrogante. Então nem sempre é assim. Então esse livro tem esse objetivo de trazer para nós esses ensinamentos nessa linguagem mais elevada, mas nós encontramos de tudo no plano espiritual. Continuando aqui para nós, vamos lá. Falávamos então aqui do esquecimento, do tratamento magnético para o esquecimento passageiro. Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpine, o reencarnante. Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apuleio se aproximavam, saudosos, saudando-nos atenciosos. Infelizmente, disse um deles ao chefe, a situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com o êxito desejável. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores. Unindo-se voluntariamente, e indicou as entidades viciosas que a cercavam, a estes adversários infelizes, entrega-se agora a prazeres e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis, e enorme é a quantidade de alcoólicos aparentemente inofensivos de que tem feito consumo sistemático. Aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpine é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida. Já sei o que se projeta para esta noite. Sim, considerou o interlocutor. Apelamos para a sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela, permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância de nossa presença. Cesarina, com o excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Fixei minha atenção no feto, auxiliada pelos chefes dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. O caso Volpine era muito diferente do processo de reencarnação verificado em casa de Raquel. A forma física embrionária demonstrava mancha violácea, revelando dilacerações. Então, mais uma vez, a forma física embrionária demonstrava mancha violácea, revelando dilacerações. Olha só então, enquanto nós tínhamos ali na gestação de Segismundo todo o cuidado dos construtores e protetores espirituais, aqui nós já vemos então o corpo do bebê no 7º mês de gravidez, já com essas dilacerações. Ou seja, agressões químicas e psíquicas provocadas pelos excessos da mãe. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Percebi, pela intensa anormalidade dos órgãos geradores, que o aborto não poderia demorar-se. Apuleio, igualmente, endereçando-me excessivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos.
Se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver, nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Depois de pensar alguns momentos, salientou: tentarei o recurso derradeiro. Apuleio dirigiu-se ao interior doméstico e voltou, seguido de uma senhora idosa. Esta, disse-me ele, indicando-a, é a dona da casa e velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. Aproveitar-lhe-ei o concurso para que a nossa desventurada irmã de futuro não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Num gesto de bondade já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou: minha amiga, estou receosa por você. Não vá. Desconfie de certas amizades pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que se exceder? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você em nossa residência como se o fizesse a uma filha e devo estar vigilante. Nutro a esperança de ver-se reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questões de incompatibilidade de gênios. Mas se você não se defende do mal, como atender a situação? Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra que perseguiam Cesarina, por invigilância dela, envolveu-a nos braços como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado que não podemos registrar aqui. A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou: tranquilize-se, minha boa Francisca. Não precisará ensinar-me virtude. Tenho meu compromisso para hoje, não posso faltar. Não concordo, Cesarina, tornou a interlocutora em energia, sob a inspiração direta de Apuleio. Nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança, não é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? Não pondera o futuro? A respeitável amiga continuou advertindo com serenidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se mantinha em franca posição de negativa e impermeabilidade. 2 horas durou a conversação, na qual o diretor dos construtores usou da caridade, da lógica e da paciência nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel fonfonou à porta. Cercando de pequeno estojo de perfumes, Cesarina abraçou a velha amiga desapontada e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde. Não tenho tempo a perder. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiram o carro célere, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos, aguardando-lhe a palavra. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores declarando: podem regressar à nossa colônia em descanso. Nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim, significativamente acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolher em lugar conveniente. O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. O grande balão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música bulhenta e estonteadora, mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Mantenha-se em defensiva.
advertiu-me o diretor. São poucos os desencarnados, com reduzido tempo de experiência, que podem penetrar ambientes como esse para serviços de proteção. Não nos cabe descrever as paisagens tristes, desdobrada ao nosso olhar. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldade para encontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Apuleio aproximou-se e retirou Volpini, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado. Retomando Volpini, que confiara às minhas mãos, para poder operar com eficiência, falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe vigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre, quanto possível, para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Retiramo-nos, conduzindo o companheiro prematuramente desligado a uma organização socorrista, mas depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher fracassada em sua missão sublime. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitáramos na véspera. Com grande esperança, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio influenciara, perguntando-lhe o que eu desejaria saber. Cesarina, explicou a matrona preocupada, na manhã de hoje foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar incontinenti a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, vim a saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz a uma criança morta. Então aqui, pessoal, a gente dá uma pausa agora, porque nós terminamos esse capítulo e depois nós teremos aqui outras experiências que André Luiz vai relatar para nós. O próximo capítulo, capítulo 16, intitulado Incorporação. Ele vai começar a falar um pouco mais sobre a continuidade dos estudos que ele realizava a respeito dos fenômenos mediúnicos. Então o que nós vimos aqui nesses capítulos, o capítulo 15, que é esse fracasso que nós vimos agora, o capítulo 14, proteção, o capítulo 13, que é aquele bem longo, né, que nós vimos. Demoramos cinco encontros para poder passar por ele. O capítulo 13, reencarnação. Deixa eu ver o próximo. O capítulo 12, preparação de experiências. Do capítulo 12 até o capítulo 15, que nós vimos agora, tratava então exclusivamente desse processo de reencarnação, ou desses processos de reencarnação. E aí então trouxe para nós, nesses dois casos que nós vimos, e poderíamos ter outros tantos casos. Por exemplo, no capítulo 14, que falava sobre a reencarnação, nós vimos ali então Alexandre, junto com Herculano, falando inicialmente sobre a generalidade desse processo de gestação. O espírito então passa por esse processo de redução perispiritual, a ligação com o corpo da mãe e, consequentemente, também com o corpo que começa a se desenvolver. Temos ali as histórias de cada um e tudo mais, alguns recebendo assistência, como foi o caso de Raquel e Adelino e Segismundo, que tiveram merecimento para esse tipo de assistência. Mas, como foi lembrado por Alexandre, há casos de reencarnação em que os espíritos são tão equilibrados que não precisam de qualquer assistência. Eles naturalmente não apenas vivenciam a experiência da gestação, como eles colaboram pelo estado mental, pelo conhecimento que possuem, com grande parte desse processo. E há outros casos mais problemáticos, como foi esse que nós vimos agora de Cesarina, em que aconteceu o fracasso de uma terceira gestação. E isso, inclusive, nós não vimos aqui a continuidade dessa situação,
Mas nós tivemos, por exemplo, quando nós estudamos nas sextas-feiras, né, lá na Sala Espiritismo Net Jovem, toda sexta às 9 da noite, né, nós temos ali o grupo de trabalho do qual eu participo, em que nós estudamos alguns livros. E um desses livros que nós estudamos, um livro muito interessante, publicado pela Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, intitulado Juventude Interrompida. Conta vários casos de espíritos que desencarnaram precocemente ou desencarnaram durante o período da juventude. Lembra que nós conversamos sobre isso ontem, né? Uma diferença entre uma desencarnação precoce e uma desencarnação numa fase inicial ou numa fase da juventude. Precoce é tudo aquilo que acontece antes do tempo. E o espírito que desencarna na juventude, muitas vezes tem a desencarnação programada para desencarnar naquele período, como complemento de uma encarnação anterior. E o primeiro caso que nós estudamos, que eu não me recordo agora o nome da nossa personagem, era uma jovem que engravidou durante a juventude, optou pelo aborto e acabou desencarnando. Então ela, no mundo espiritual, depois relata para nós tudo aquilo que ela vivenciou, se deparar com o espírito que seria seu filho, se deparar com a programação reencarnatória que foi feita para ela, que ela seria uma jovem que veio de um ambiente espírita, era evangelizadora, acabou engravidando, praticou o aborto e depois desencarnou. Nesse caso que nós temos aqui de Cesarina, André Luiz não relata qual é o desdobramento que teve dessa jovem, ou dessa mulher, né? Mas de qualquer forma, poderia ter relatado para nós ali qual foi o estado de saúde dela. Será que ela permaneceu encarnada? Será que ela desencarnou, já que o estado dela era gravíssimo? Então, infelizmente, nós não sabemos, mas quantas vezes acontecem desencarnações por causa de aborto? Infelizmente, esse acaba sendo um dos argumentos de muitos defensores do aborto aqui na nossa sociedade, dizendo que se o aborto for legalizado, as mulheres terão mais assistência e não desencarnarão vítima disso. Ou seja, né, para resolver uma coisa, cria outro problema. Então, nós estamos aí vivendo uma fase bastante complicada de inversão de valores, de confusão de ideias, confusão de sentimentos, né? Então isso tudo gera para nós muitos problemas. Dudu colocou, né, não li. Eu li, não lembro se foi num diálogo com as sombras, que Dona Ivone foi tentar resgatar um espírito num lugar bem trevoso, onde um espírito enfurecido veio para cima dela porque ela se recusou a não ter a ajuda de seus protetores, e ela, em prece por ela própria, né, e para esse espírito que vinha em seu caminho, conseguiu sair dali. Não lembro bem que livro foi. Foi o livro Recordações da Mediunidade, porque ela lembra de um processo obsessivo de uma jovem, e ela então foi, por conta própria, tentar ajudar essa jovem. E aí então ela se deparou com um espírito trevoso, extremamente raivoso, e ela descreveu com aquele vestida de hábito de freira, inclusive até mesmo esses dias, Dudu, eu lembrei dessa cena, porque tem esse filme A Freira, né, que está mostrando, está nos cinemas agora, né? Então nesse filme mostra aquela freira com aquele aspecto pavoroso, né? E aí então a Dona Ivone vivenciou essa experiência. Então aconteceu simplesmente assim. Quando ela chegou na casa para tentar ver a jovem, sem que nada acontecesse, esse espírito veio para cima dela com todo ódio. Deu tempo dela fugir apenas. Então assim, ela não contou quem era, por que fez, o que aconteceu. Foi o tempo dela chegar, tomar aquele carreirão e sair correndo de lá. E aí depois vieram os espíritos dizendo, tá vendo? Da próxima vez você presta atenção. Então foi nesse livro, Recordações da Mediunidade, porque ela fazia aqueles trabalhos de assistência espiritual em desdobramento. E esse foi um dos casos que ela se deparou, com o qual ela se deparou. Então, pessoal, fechando por aqui esse nosso estudo de hoje, mais uma vez paramos aqui então no capítulo 16. Só um instantinho. Capítulo 16. Peraí que eu estou no 17. Incorporação vai ser o nosso próximo tema.